É uma inconsistência fácil de ser consertada. Estamos falando aí de alguma coisa como 0,1% das pessoas que fizeram, dos milhões, 0,1%, número baixo. Então, para 99% das pessoas, está tudo bem, mas esses indivíduos, apesar de estatisticamente não serem significativos, individualmente, não pode haver uma injustiça como essa. Os problemas na correção do Enem tiveram desdobramentos mais graves do que projetou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, logo após reconhecê-los em janeiro, assim que as falhas foram detectadas em cerca de 6 mil provas. De fato, 6 mil provas, né, Carol, é bem menos do que o total de milhões de estudantes que participaram do Enem, mas mesmo assim, o governo foi obrigado a prorrogar o prazo de inscrição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e teve que provar na Justiça, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, que nenhum estudante do Brasil foi prejudicado, embora essa ainda seja uma questão não resolvida. Pois é, Maltic, ainda há cerca de 50 ações tramitando na Justiça que questionam justamente esses esclarecimentos dados pelo governo e até que ponto não houve realmente prejuízo aos estudantes. Eu sou a Carolina Moran, estou aqui com o Roberto Maltic e no Ao Ponto de hoje a gente conta o que falta explicar sobre o Enem e como o caso aumenta o desgaste do ministro da Educação, que, segundo o governo, segue com a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Participam desse episódio a repórter Renata Mariz, da sucursal de Brasília, e o colunista Antônio Góes. Fique com a gente. Renata Mariz, o que é que falta ser explicado sobre esse imbróglio do Enem? Bom, há algumas questões ainda sem resposta. Uma delas é quantas questões não foram pré-testadas, quantos itens que foram usados na prova do Enem não foram pré-testados. Essa informação de que havia itens que não foram pré-testados, essa informação veio à tona na resposta que o INEP, que o MEC deram à Justiça, mas não há essa informação de quantos itens foram, de fato, pré-testados. O que significa isso? Para que um item entre no Banco Nacional de Itens do INEP, é recomendado que haja um pré-teste. O que é isso? É aplicar aquelas questões numa população de referência, numa população com o perfil da população que vai, de fato, fazer o teste, para que você mensure quais são os itens difíceis, quais são os itens médios, quais são os itens fáceis. A partir dessa calibragem, como os técnicos chamam, é que você vai poder aplicar os diferentes pesos, os diferentes parâmetros, para que seja calculada a proficiência do aluno. O governo informou na resposta à Justiça que esses itens foram testados no próprio Enem, em uma amostra de 100 mil participantes, que contou com uma parcela dos candidatos que tiveram a nota calculada errada por conta daquela troca dos gabaritos. Mesmo assim, não houve recálculo da calibragem desses itens. O INEP justifica que esse recálculo seria inócuo porque o número de participantes atingidos pela troca de gabarito que estavam na amostra foi muito pequena, entre outras explicações metodológicas. Para especialistas, no entanto, pode ser que uma nova calibragem desses itens alterasse, sim, a nota de todos os participantes do exame. Essa alteração seria mínima na avaliação deles, mas suficiente para mudar a classificação em cursos mais concorridos, em cursos em que décimos podem representar a obtenção ou não da vaga. Uma outra pergunta que continua é sobre o erro na gráfica. O INEP convocou uma coletiva de imprensa e disse que houve uma espécie de engasgo, uma espécie de falha mecânica na impressora. Mas, ainda assim, alguns especialistas levantam questões sobre essa falha. Eles afirmam que é preciso explicar melhor isso, porque, veja bem, a informação do MEC é que um problema na impressora fez o descasamento entre o gabarito e os cadernos de questões. O problema basicamente foi na hora da impressão, né, que a máquina pulou. Então foi um problema com a impressão da prova, não foi na hora de contabilizar. A pessoa praticamente tem uma nota inteira da segunda prova negativada, né? A nota fica muito baixa. Então se houve esse descasamento entre provas e gabaritos, por que isso não afetou todas as provas? Se foi um problema na gráfica, a gente sabe que aquele processo é contínuo, né?
Então você teve 4 cidades em que houve um número maior de casos, mas houve casos, segundo o MEC, dessa desconexão entre o caderno de questões e a folha de respostas, pulverizados no restante do país, em todo o país praticamente. Então essa é uma outra questão que ficou sem resposta. Olha, os alunos que se inscreveram no SISU já podem checar se conseguiram vaga em uma universidade pública. É que o Superior Tribunal de Justiça atendeu o pedido do governo e liberou a divulgação do resultado do SISU. O governo conseguiu divulgar as notas do SISU, as pessoas já estão aí, né, na internet comemorando quem passou e tudo mais, mas tem ações judiciais sendo impetradas, né, de candidatos que se sentiram prejudicados. Isso, tem sim. Até a tarde desta segunda-feira havia 50 ações referentes ao Enem monitoradas pela AGU. Em algumas ações há liminares concedidas, que a AGU diz que o governo já cumpriu, como verificação de prova, candidato pedindo para ter a informação sobre a nota dele, sobre a correção, se foi feita, se não foi feita. O que o governo fez foi montar uma espécie de força-tarefa na AGU para dar conta de todas essas ações que ainda estão tramitando no judiciário do país. O que se considera é que houve um recurso da AGU ao Superior Tribunal de Justiça e a liminar que havia suspendido a divulgação dos resultados do SISU caiu. Então, a aposta da Advocacia Geral da União é que os demais tribunais vão se espelhar nessa decisão do STJ para negar, para mitigar esses pedidos, né? De toda forma, o SISU foi concluído. Agora, existem ações na justiça, né? A gente sabe que decisões judiciais podem ser tomadas e o governo não tem como não cumprir, mas existe essa força-tarefa da AGU e essa confiança de que, tendo conseguido uma vitória no STJ, as outras instâncias, as instâncias inferiores, vão se espelhar nela para, enfim, indeferir os pedidos ou considerar que as respostas já apresentadas pelo governo são satisfatórias. O próprio ministro do STJ responsável não deixou de fazer críticas à forma como o governo levou a informação a respeito dos problemas para os estudantes, né? Exato, porque o Enem ele não é isento de problemas. Todo ano há problemas. Vazamento, prova roubada na gráfica, escolas ocupadas. Já teve de tudo no Enem. Cancelou na madrugada de hoje a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, marcado para este fim de semana, após confirmar a denúncia de que um homem tentou vender uma prova. Só que neste governo há uma impressão geral, tanto do judiciário, como foi descrito na decisão no STJ, como do parlamento, dos próprios estudantes, dos especialistas em educação, de que houve uma falha na comunicação, houve pouca abertura no que diz respeito aos protocolos que foram adotados. Então, há muitos especialistas defendendo, inclusive, uma auditoria no processo, para que o INEP abra tudo que foi feito antes da prova, ao longo dessas correções e novas correções que foram feitas, e posteriormente, porque ficou uma impressão muito ruim de comunicação falha, perguntas sem respostas. Todos esses problemas afetam o maior ativo do Enem, que é a confiabilidade nos resultados. É um exame muito grande que seleciona para as universidades públicas e também para as privadas por meio do ProUni e do FIES. Então, é uma política educacional muito importante, muito grande, e pairar qualquer tipo de dúvida na proficiência, na nota dos candidatos é muito ruim. Então atinge a imagem do Enem e, consequentemente, a gestão do Ministério da Educação. Agora, apesar das críticas e também das pressões que são exercidas, o ministro Onyx Lorenzoni afirmou que a decisão do governo é manter o ministro da Educação, ou seja, isso não está em discussão no momento, né, Renata? Nos bastidores, o que a gente ouve é que não está em discussão no momento, embora haja, sim, desde o final do ano passado, uma impressão de enfraquecimento do ministro,
mas o presidente Jair Bolsonaro, desde que voltou da Índia, tem dado sinais, emitido sinais de que o ministro da Educação está seguro por enquanto. O próprio presidente disse, quando retornou da viagem que ele fez à Índia, que iria se inteirar do problema do Enem, queria saber se era uma falha do governo ou se era uma falha, ou se era sabotagem. Ele chegou a cogitar sabotagem. Enem, eu tenho que conversar, tá complicado, tenho que conversar com ele, tá, para ver o que está acontecendo, se realmente foi uma falha nossa, se tem uma falha humana, sabotagem. Ele tem divulgado fotos com o ministro da Educação. Hoje ele esteve num evento em São Paulo. Então, o presidente vem tentando emitir sinais de que o ministro não está enfraquecido, embora a gente saiba que tudo pode acontecer no governo, né? Às vezes a gente pensa que um auxiliar está muito bem. A gente já teve baixas importantes no governo, o ministro Santos Cruz, o Gustavo Bebiano, então situações assim que modificaram em pouco tempo e que as pessoas acabaram sendo demitidas. Não dá para descartar nada, mas os sinais atuais é de que o ministro continua. Renata Maris, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Antônio Góes, o Ministério da Educação, por meio da Advocacia Geral da União, levou uma série de argumentos, de detalhes sobre a resolução dos problemas do Enem para a Justiça. Agora, para o público, para os educadores, para os estudantes, essencialmente, que participaram da prova, na sua avaliação, essa comunicação se deu de maneira razoável? Não, foi longe de ser razoável. E o Ministério da Educação colhe este problema, né, que agravou a confiança na prova. Tem um problema aí que não diz respeito ao atual Ministério da Educação. O Enem, desde 2009, quando passou a ser elaborado, né, de forma a ser um exame de acesso ao vestibular, o Enem passou a ser uma prova muito mais complexa. A fórmula de cálculo de cada nota, ela é calculada a partir de um método sofisticado, que tem a ver com a teoria de resposta ao item, que é um método que você determina que cada questão, você precisa provar que cada questão tem o mesmo nível de dificuldade. Então, assim, é uma engrenagem complexa. A nota não é simples, tanto que quando você pega o gabarito e compara com a sua prova, você não tem certeza de qual vai ser a sua nota, porque a sua nota depende da nota de outros. E é esse todo o problema do exame. Quando tem um problema em 1.000, 5.000 ou 50.000 alunos, você precisa provar que aquele problema não afetou o cálculo da meta de todos, porque é uma engrenagem complexa que depende de todas as informações do sistema. Já é complexo explicar isso. Agora, a postura do Ministério da Educação desde o início foi muito ruim. Primeiro, de forma arrogante, aí tem a ver mais com a postura do próprio ministro e não necessariamente com a postura do INEP, mas também com a falta de transparência desde o início. Ele deveria ter sido mais transparente no início, deveria ter explicado melhor como é que é feito o cálculo da prova, deveria ter aberto para mais pessoas, publicado melhor, né, como é que todas as demandas que surgirem e como é feito o cálculo da prova. Esses problemas na comunicação no Ministério se estendem a outras áreas de atuação, Góes, na sua avaliação? Olha, o Ministério da Educação tem um problema que está muito concentrado na figura do ministro, né? Você não vê mais a Secretaria de Educação Básica, o secretário de Ensino Superior, que agora saiu, né? Saiu do cargo recentemente, o próprio presidente do INEP. Você não vê eles tanto envolvidos em conflitos, né, quanto o titular da pasta, o Abraham Weintraub. Esse sim, principalmente via redes sociais, Twitter, tem sempre uma postura agressiva, enfim, lembrando, né, já falou que a mãe de uma aluna que o criticou no Twitter era uma égua sarnenta e desdentada, fala que nas universidades você tem um problema, as universidades federais têm vastos campos de plantação de maconha. Então, você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades. Ou coisas piores, né? Você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação.
desenvolvendo o laboratório de droga sintética, de metanfetamina. Então, ele é um ministro com uma postura agressiva, extremamente agressiva, principalmente nas redes sociais, então isso gera problemas de comunicação para ele. E problemas de articulação. Por exemplo, agora ele precisa... vamos pegar, por exemplo, para o ensino superior, a principal pauta do Ministério da Educação é o Futurice, né? O programa voltado para as universidades federais. Em resumo, bem resumido, o Futurice é um programa que busca facilitar a parceria das universidades com o setor privado, aumentando o repasse de recursos do setor privado para universidades federais. Então essa é a principal aposta do Futurice, entre outras coisas. Mas para ele efetivamente ser bem sucedido, ele precisa ser aceito pelas universidades federais, que têm autonomia para aceitarem ou não, e ele precisa ser aprovado no Congresso via projeto de lei. Bem, Abraham Weintraub briga com todos os reitores de universidades federais e briga com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ela só trabalha com bandeira branca. O problema, né, é que o grupo que o ministro representa é a bandeira do ódio. Né? E eu não posso negociar com quem tem a bandeira do ódio de forma permanente, atacando e agredindo as pessoas nas redes sociais. Então a chance dele conseguir efetivamente aprovar uma política tão complexa quanto essa é mínima. Por quê? Por causa da postura dele. Entre outras coisas, por causa dessa postura dele, agressiva, de não se preocupar em construir ponte nenhuma, não fazer articulação, e aí cobra-se um preço. Você pode fazer muito sucesso para a militância bolsonarista radical nas redes sociais, mas mudanças na prática, no dia a dia da educação, não vão acontecer assim. E muito embora haja críticas ao ministro, seja pela falta de comunicação, por esse desgaste com as federais, seja na Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro, neste momento, não dá nenhuma sinalização de que pretenda modificar o comando, ou seja, tirar Weintraub do Ministério da Educação, muito pelo contrário. Assim, a gente tem lido notícias, né, assim, de setores do governo, dentro, né, do governo Bolsonaro, que insatisfeitos com o Weintraub, mas do Bolsonaro em si não houve nenhum sinal público, pelo contrário, o Bolsonaro... aliás, exatamente o que aconteceu com o Alvim da Cultura, né, o ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim. Até ele ter feito aquela barbaridade, Bolsonaro dava todo o sinal verde para ele. A impressão que passa era que exatamente aquilo que o presidente esperava do seu secretário de Cultura, até ele cometer algo que foi absurdo para qualquer padrão. E me parece, a minha leitura pessoal, que esse é o mesmo caso da educação. Tem pressão para a queda do Weintraub, isso pode gerar problemas para o governo. Por exemplo, tem a tramitação do Fundeb, que é o fundo que distribui recursos entre estados, municípios e União. Na tramitação do Fundeb, se o governo não tiver força no Congresso, ele pode vir a ser aprovado um fundo que aumente muito mais do que o governo está disposto a ceder a transferência da União para estados e municípios. Então, assim, Weintraub pode, talvez, ele pode se ficar mais fragilizado e eventualmente até cair por causa de outros atores. Na minha avaliação pessoal, do ponto de vista, assim, os sinais que o presidente pessoalmente emite em relação ao seu ministro da Educação é sempre um sinal de aprovação, não tem nenhum desconforto com a atuação do Weintraub, e Weintraub parece, na verdade, mimetizar o que é o Bolsonaro, né? Assim, ele mimetiza as ações do Bolsonaro e, com isso, ganha pontos na militância radical bolsonarista. Góes, o governo Bolsonaro completou um ano agora, no início do ano, né, de 2020. O Ministério da Educação teve diferentes ministros ali à sua frente. O que a gente pode dizer que o Ministério da Educação fez de concreto nesse primeiro ano de governo e quais são as prioridades para os próximos meses? Dá para a gente saber o que se passa na cabeça do ministro Weintraub? Olha, o Ministério da Educação fez muito pouco, né? Assim, fez uma coisa que já estava prevista, que é o anúncio do programa de escolas militares, mas isso aí é algo que anima a claque mais radical bolsonarista, mas não tem nenhum efeito prático na educação, porque estamos falando de um número ínfimo de escolas. Não vai fazer nem cosquinha nos indicadores educacionais.
brasileiros a proposta de expansão de escola militar. Então, assim, isso é o que é a principal bandeira, mas nesse ponto nada andou. O governo tentou fazer outros avanços, né? Assim, os que dizem respeito mais à aprendizagem ou à estrutura, né, do ensino superior. O governo apresentou a proposta do Futurice, né, que é o que eu acabei de citar aqui. Agora, o Futurice, você precisa, como eu disse, do Congresso para ser aprovado e precisa de convencer as universidades. Nada disso o governo conseguiu. E lembrando que o governo tem também lançou um plano de alfabetização, mas aí vale a mesma coisa, o mesmo raciocínio que vale no caso do Futurice, vale também nessa política de alfabetização que o governo lançou. A política pode ser a melhor do mundo. Não estou entrando num julgamento se é ou não, mas mesmo que ela seja a melhor política do mundo, baseada em evidência científica, você precisa convencer os estados e municípios a adotarem essa política. E não basta só convencer, você precisa dar recursos, dar incentivos, e uma vez que esses estados e municípios aceitem esse programa, ele precisa entrar nas escolas. Portanto, os diretores precisam estar convencidos deles, os professores precisam estar convencidos deles, porque senão nada acontece em educação. Uma cadeia muito complexa, diferente de outros ministérios. O Ministério da Educação, ele não só tem que lidar com diferentes atores, como para alguma coisa chegar em sala de aula, você passa por... se o professor não estiver convencido daquilo, nada vai acontecer. Então, toda essa estratégia de comunicação, essa pedagogia da agressão, né, que é típica do Weintraub, ela só prejudica, inclusive, os próprios planos do governo, se é que o governo quer fazer alguma coisa que realmente mude estruturalmente a educação brasileira. Antônio Góes, obrigada pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigado, Antônio. Um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.